Bora galera, para mais um vídeo, continuando aqui a caveirinha. Comecei no outro vídeo, acho que uns 3 vídeos deve dar para terminar ela. Ela não é tão grande, não tem tanto detalhe, então bora lá, dá play. Vamos aqui com a Paula Marisa, dá play no vídeo. Pois bem, meus amigos, ontem aconteceu algo inédito na história da humanidade. Guga Chakra defendendo o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino ao vivaço na Globo News. Não preciso nem falar qual foi o clima que ficou na redação. Mas o mais interessante é que a melhor parte dessa treta, que contou com participação especial de E vai ser mandado embora em breve, então. Eliane Canhotede defendendo o Xande. A melhor parte eles não postaram na internet, não tem recorte por aí. Então vocês só verão aqui neste canal. Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu fui atrás dessa treta de qualidade, editei o vídeo e vou passar aqui para vocês aquilo que a Globo não mostrou no perfil. Então é conteúdo exclusivo e se você já gostou da pauta, me ajuda a espalhar essas informações, curte, comenta, compartilha bastante o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. E se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Se inscreve no meu tamanho e dá essa moralzinha pra mim. Então, sem mais delongas, vamos para o react deste momento, que entrará para os anais da história da Vênus Platinada. Só uma rápida contextualização. Ontem à noite estava eu preparando o meu jantar quando liguei a televisão e automaticamente aparece este diálogo sensacional aqui que eu peguei ao vivo. Depois eu fui tentar catar na internet e vi que as melhores partes eles não tinham publicado. Então por isso que eu fui atrás, prometi, quem me acompanha lá no X viu que eu dei uns spoilerzinhos, mas aqui vocês verão a treta toda do início ao fim, sem cortes. Bom, resumindo, eles estavam falando sobre as possíveis sanções que Alexandre de Moraes pode sofrer, porque ontem, quem acompanha a internet viu que o Marco Rubio falou que sim, o governo norte-americano estuda prováveis sanções a Alexandre de Moraes. O buraco fica bem mais embaixo, depois eu trago mais detalhes sobre essas sanções aí, que envolvem inclusive escritórios de advocacia das esposas do ministro, mas isso em outro vídeo para não ficar muito comprido. Vamos começar aqui com o único trecho que a Globo divulgou, que é o início da treta. Guga defendendo a liberdade de expressão. Chegou até a me dar uma emoção, mas vamos lá, Guga, fala pra gente, o que tá acontecendo? Atenção, porque ele sofreria essas sanções porque O cabelo dele parece que tem pente, não? ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos. No caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino. Tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Pô, então esse foi o começo muito light, mas já mostra ali que o Guga Chakra está discordando, porque qual é a Que isso, acho que é a primeira vez que eu vejo ele discordando. explicação para que pessoas que vivem em solo norte-americano, cidadãos norte-americanos que estão dando opinião na internet, sejam censuradas? É por isso que as sanções podem vir, porque Alexandre de Moraes extrapolou, inclusive, os limites da sua jurisdição. Mas agora, a partir daqui,
é inédito. Vocês não verão em nenhum lugar, porque a Globo não publicou essa outra parte aqui de Guguinha defendendo Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Vai lá, Guguinha, conta pra gente o que está acontecendo neste coraçãozinho. Eu vendo a Eliane agora mostrando todas essas investigações do golpe, compensa? Qual que é o motivo de... Porque eu insisto, e eu sou criticado por essas três pessoas constantemente, mas eles têm direito de expressar opinião, como eu também tenho, tem direito de discordar. O mundo é assim, você pode processar por calúnia e difamação, mas calar, não permitir que a pessoa possa expressar opinião, Marcelo, isso eu acho gravíssimo. E não é isso que a gente vem falando desde que começaram esses inquéritos secretos há 6 anos atrás, em 2019, que casos de calúnia, difamação, crimes, já tem lei para punir isso. É só recorrer à justiça. Parece que Já tem na Constituição, então os caras tá tentando fazer isso ficar mais forte. Agora o Guga começou a se acordar, porque hoje o chicote tá na mão do Xande. Amanhã ele pode mudar de mão e o censurado pode ser eles mesmos. Mas a Eliane Canhottede, ela não ficou quieta. Ela teve que defender o Xande. Close na Canhottede, este momento sensacional de vergonha alheia na televisão brasileira. Primeiro, desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você, que é meu amigo, querido amigo. Legítimo, eu vou até pedir licença para dizer o seguinte, é muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, tá aqui, o Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Então, segundo a nossa queridíssima Eliane Canhottede, o pessoal da Globo tem opinião. Você faz ataques. Eles podem ter opinião, eles não são censurados, a esquerda não é censurada, é só a opinião de direita que é censurada. E aí ela coloca num balaio, ela faz uma mistura e depois é desmentida pelo Guga Chakra, que eu vou mostrar, claro que eu vou mostrar esse trecho aqui pra vocês, mas ela faz uma mistura. Ai, porque não pode ameaçar ministro, não pode ameaçar parente, não pode ameaçar aquele... Ok, não pode realmente ameaçar. Mas eles fizeram isso em algum momento? Lembrando que a Eliane Canhottede disse que é um crime você desacreditar e atacar medidas públicas. Então, este é o critério, aliás, de todos os ditadores. Não pode desacreditar o Estado democrático de direito. O que isso significa? Não pode criticar nenhum político, não pode criticar nenhum funcionário público. E isso é totalmente o contrário de definição de democracia que eles dizem defender. E é aqui só uma pausa na liberdade de expressão para este momento da Eliane Canhottede falando que o Xande não tá nem aí para sanções, ele nem queria brincar na Disney mesmo, e isso não irá afetar o nosso querido ministro desprovido de cabelos. Vejam Eliane Canhottede. Desprovido de cabelo. Eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e particularmente contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja,
a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então o Xande não tá nem aí, mas eles estão de olho nesse ilícito desse Eduardo Bolsonaro, que está fazendo uma campanha criminosa contra um ministro do Supremo que ninguém pode criticar, porque na democracia da Eliane Canhottede, criticar uma instituição ou um ministro do Supremo é ataque e é crime. Mas aí o Guga não tá satisfeito. Ele volta e o bate-boca continua. Se liga nele defendendo de novo a liberdade de expressão, agora de uma forma muito mais enfática do que aquela que a Globo postou na internet. Eliane, o próprio Eduardo Bolsonaro tem as contas liberadas no Brasil. Eu não sei do caso específico do Alan dos Santos, mas nesses outros dois casos eu acompanho, porque eu tenho acesso às redes sociais deles. Eu discordo muito do que eles falam, mas não tem ameaça contra parentes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Criticar o processo eleitoral é um direito. A pessoa pode criticar, achar, até onde eu sei, você pode achar que teve fraude, enfim, a pessoa tem o direito de se expressar sendo verdade ou não, mas chama atenção que no Brasil tem pessoas com rede social que usam sempre e que fazem críticas muito mais duras, tem as redes sociais liberadas. Não tem critério, uns podem ter rede, outros não podem ter a rede, e Guga diz ali que ele acha que as pessoas podem criticar o sistema eleitoral, mas aqui no Brasil não é permitido não. Esse assunto do nosso sistema de votação eleitoral, ele foi literalmente censurado. As pessoas não podem falar isso porque o que eles alegam é que é um ataque às instituições democráticas, um ataque à democracia. A pessoa acaba dentro de algum desses inquéritos, mas o Guga... É igual eu falei, eles tentam fazer de tudo que qualquer coisa seja ataque à democracia. Assim, eles têm legalidade para te prender, fazer alguma coisa de errado que seja. Ele continua. Agora a gente está discutindo esse tema por algo que aparentemente é menor. Libera as redes sociais, deixa ali as pessoas expressarem suas opiniões e deixa as pessoas discordarem. Eu inclusive, tenho vários embates com ambos nas redes sociais, não tem o menor problema. A pessoa tem direito de ter opinião, por mais... Sim, tá certo, é verdade. Eu estou aqui há 20 anos e sou meio contaminado pela primeira emenda. Mas assim, eu não vejo crime. Se comete crime de calúnia e difamação, você pode processar a pessoa por calúnia e difamação, mas calar é algo que, assim, eu acho muito forte. Posso discordar dessas pessoas, do Paulo Figueiredo, do Constantino, mas eles têm que ter o direito de se expressar, de criticar o governo, de fazer o que for. Não está muito claro que crime, eu tenho certeza que eles não ameaçaram nenhum parente do Supremo Tribunal Federal. E aí a Eliane Canhottede foi desmascarada em rede nacional, porque não existe uma prova de que o Constantino, o Figueiredo, o Alan dos Santos estivessem ameaçando parentes, estivessem ameaçando ministros. As únicas coisas que aparecem até agora, no pouco que a gente pôde ver, são pessoas que estão se posicionando criticamente, contrariamente a decisões, tanto da Suprema Corte, ou ao nosso sistema eleitoral, ou a decisões do governo, o que deveria ser liberado em uma democracia. Tanto que até o Guga Chakra está defendendo Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Mas aí, depois disso, vem um momento em que a Eliane Canhottede não se aguenta, levanta o dedinho e fala, não serei desmascarada aqui não, agora eu vou chorar porque eu sou atacada pelo Olavo de Carvalho. Aí ela vai, eu sou mulher, eu não posso ser atacada. É um desrespeito com a mulher. Pelo Bolsonaro. Esse momento aqui tá lindo demais também. Guga, vou te dizer, primeiro, puxa, que parabéns você ter paciência de ficar batendo boca com esse tipo de gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, me chamou aos palavrões. Eu nunca respondi. O Jair Bolsonaro me chamou de mentirosa, nunca respondi. Eu sou uma jornalista, não sou uma militante. Essa gente toda aí dessa rede, esse submundo de redes, me xinga. Eu não leio e jamais vou responder. Essa gentinha do submundo. E se ela sabe que os caras chegam é porque ela tá lendo, então, né? E ela lê sim. Que fica postando memes criminosos, só porque a Canhottede falou que criticar medidas públicas é um crime. É um horror, não pode. Ai, pobrezinha. Ela tá sendo criticada. Ela não fica satisfeita, ela continua. Olha, queria te dizer uma coisa. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema
para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso. E aí fica a dúvida, né, meus amigos? Se o Xande tem essas informações relevantes, maravilhosas, que a Canhoteiro diz que a gente tem que confiar, porque a gente não viu, tá tudo sob sigilo. Eu imagino na minha cabecinha que se tudo isso tivesse realmente acontecido, o maior interessado em expor todas essas provas, toda essa verdade, seria o próprio Xande, para comprovar, para corroborar aquilo que ele está fazendo. Foi algo muito grave, ele está passando por cima da Constituição. Ele está censurando cidadãos dos Estados Unidos em pleno território dos Estados Unidos. É uma loucura. Eles não se deram conta, não sei se é pelo QI baixo ou pelas vergonhas, mas não se deram conta disso ainda. Agora, por que essas provas não são reveladas, não são mostradas para toda a sociedade? Qual que é essa ligação, afinal, que está sendo investigada, repito, há 6 anos e não vem a público? Mas aí, para fechar este nosso vídeo maravilhoso, dessa treta, essa fofoca de qualidade, eu fecho com Guga Chakra, mais uma vez, defendendo a liberdade de expressão do Rodrigo Constantino, do Figueiredo, até do Alan. Ele não cita muito o Alan, mas o Alan tá nesse escopo também, porque entrou essa outra jornalista que tá com essa cara, ela tá com uma cara muito boa, né? Ela tava adorando essa discussão. Então, esta senhora, Olha a cara de brava dela. entra e pergunta pro Guga: Guga, mas assim, se o Xande for sancionado, ele pode recorrer? Vejam a resposta de Guga Chakra. Poderia recorrer, mas seria complicado no caso dele. O ministro Supremo no Brasil recorreu a uma decisão dela. Se for tomada essa decisão, provavelmente vai ser citado um motivo, muito provavelmente vai ter relação, que a gente acompanhou no ano passado, do Elon Musk, que era justamente envolvendo essa questão do bloqueio a contas aqui nos Estados Unidos, de pessoas aqui nos Estados Unidos. No caso do Elon Musk, incluía no Brasil, mas nesse caso seria de pessoas nos Estados Unidos, incluindo um cidadão americano e um residente permanente. E nunca foi apresentado muito claramente qual que seria, o que eles teriam feito com as contas ali bloqueadas desde 2022. Enfim, eu sei que aqui a Eliane discorda de mim, eu tenho essa visão, acho todas as visões legítimas, eu acho que isso faz parte, esse debate. Eu só acho que o ideal seria ou apresentar especificamente o que eles fizeram, porque não está muito claro. Eu estou ouvi toda a investigação agora aqui, e nenhum dos nomes ali foi citado por vocês de envolvimento, como que eles teriam agido. Mas mesmo assim eu acho grave você proibir a pessoa de se comunicar nas redes sociais. É uma visão minha de calar essas pessoas. A gente vê também o impacto que pode ter aqui nos Estados Unidos. E tem pessoas no Brasil que, inclusive, estão aí nas investigações, que mantêm as redes sociais. Isso que me chama atenção, porque alguns podem, outros não podem. Citou o deputado Eduardo Bolsonaro, ele tem as contas liberadas no Brasil. Por que os outros não teriam? Como que funciona isso? É muita informação que a gente não tem acesso. Mas eu acho que o ideal é as pessoas se expressarem, e daí você pode ignorar, você tem a opção de bloquear, de ignorar, de processar, de responder. Você tem todas as opções. Eu acho que é um jogo ali, né? Que estamos lá. Essa é a minha visão. Nunca imaginei em toda a minha vida que eu iria concordar tanto com Guga Chakra. Sensacional. Este momento tinha que ficar registrado. Não poderia ficar perdido nos arquivos da Globo. Eu tive que fazer esse garimpo e trazer para vocês. Mas se o Guga Chakra fosse um pouquinho mais assim ligado, ele teria questionado, porque derrubar a rede social é grave, mas a gente está falando aqui de bloqueio de conta bancária, apreensão de passaporte, ordem de prisão de cidadã norte-americana enquanto postava nos Estados Unidos. Então, a declaração do Marco Rubio deixou as redações da velha mídia pelo Brasil em polvorosa. O Lula já está conversando com Itamaraty e já tem mais recadinho vindo dos Estados Unidos que envolvem as esposas dos ministros que eu posso trazer em outro vídeo para vocês. Só comenta aqui embaixo se vocês querem que eu produza ainda para hoje ou se de repente vale para amanhã. E eu quero saber também a opinião de vocês. Será que colocaram
alguma coisa na água do Guga Chakra? Ou será que ele se ligou que ditadura vai atrás de todo mundo? Então hoje é o Figueiredo, amanhã serão os jornalistas da Globo, do SBT, da Band e etc. Censura não tem ombro, né? Mas fala pra mim aqui nos comentários o que vocês acharam desta fofoca de qualidade que eu trouxe. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui. O que a galera não consegue entender é que toda ditadura, depois que ela termina de pegar seus opositores, ela ataca os próprios caras, que tem a opinião contrária ou que não concorda com alguma coisa. Isso acontece em toda ditadura, é só você pesquisar e você vai ver a mesma coisa. Eles sempre perseguem as pessoas do próprio partido também, que tá dando opinião contrária ou que discorda de alguma coisinha. Pode ser coisa boba também, uma inimizade. Então o jornalista defender qualquer tipo de censura é uma coisa muito errada e muito idiota, velho. Porque depois os caras, assim que terminar com os opositores, vai pra cima deles. É isso aí. Curta o vídeo, compartilha, me ajuda. E um cafezinho.